Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na segunda aula do Discipulado Cristão, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Eu sou o diácono Jailson Vieira, sirvo na congregação Assembleia de Deus Bela Vista, Jardim Maraponga, e nós estamos iniciando nesse momento. Vamos iniciar com oração. Graças eu te dou, Pai, bendito, eterno, misericordioso e maravilhoso. Se manifesta nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Abençoa esse material que está sendo ministrado, que seja recebido com alegria, que possa transformar vidas daqueles que nos ouvirão. Em nome de Jesus, é o que nós te clamamos e te agradecemos. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O texto áureo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Primeira carta de Paulo, capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, do 17 ao 34. 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados,
somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus e sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e a esperança na segunda vinda de Cristo. Neste sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Palavra-chave: comunhão. Nós iremos explanar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, na tradição romana, na tradição protestante e qual é a posição pentecostal. A tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é meu corpo, Lucas 22:19. Este cálice é meu sangue, Lucas 22:20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Segundo, por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, em João 10:9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. A posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor.
Sinopse do tópico 1. A ceia do Senhor é celebrada em nossa igreja sob uma perspectiva memorial em que Jesus está espiritualmente presente. O propósito da ceia do Senhor. Nós vamos explanar 3 tópicos. Celebrar a expiação de Cristo, proclamar a segunda vinda de Cristo, celebrar a comunhão cristã. Primeiro subtópico: celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Desta maneira, a ceia celebra a expiação de Jesus Cristo, a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Segundo subtópico: proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda, em 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Terceiro subtópico: o propósito da ceia do Senhor é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós.
Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. O clima fraterno e de comunhão deixará de existir. Entre os cristãos da comunidade cristã do primeiro século, descrita em Atos 2,42, está escrito que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. 1 Coríntios 11, 21. Quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Sinopse do tópico 2. O propósito da ceia do Senhor passa pela lembrança da expiação de Cristo, nossa comunhão com Ele e a promessa de sua vinda. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Como mostramos, não é esse o caso. A verdade é que não participamos da ceia porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai juízo divino. Eita Deus! A celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, do 1 ao 4. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado.
se não é o que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ceia deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 5, versículos 7 e 8. Nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. A celebração da ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e, ao mesmo tempo, festivo. Conclusão. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Amém? Glória a Deus. Se você chegou até aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, e a palavra que eu posso dizer nesta ocasião é gratidão. Gratidão a Deus por você que está nos ouvindo, por você que está se preparando para o batismo. E eu quero dizer que no nosso canal no YouTube, Jailson Cláudio Vieira, vai aparecer uma atividade que nós estamos propondo. E essa atividade ela está relacionada com a aula de hoje. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.